Agora a gente volta a atualizar a crise na Ucrânia. Diferentes frentes diplomáticas trabalham para reduzir a tensão e evitar uma guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, falou hoje ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Quem tem mais informações é o nosso enviado especial da CNN a Kiev, Matias Brotero, que está lá no olho do furacão. Matias, qual que é a situação por aí? Teve algum avanço nessa conversa entre o presidente Macron e o presidente Vladimir Putin? Olá, novamente, Marcela. Foi uma conversa que durou mais ou menos 1 hora e 45 minutos, mais do que o dobro do tempo da conversa entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente francês Emmanuel Macron. Inclusive, Macron vem servindo como vem tentando ser uma espécie de amortecedor, né? Ele que já se encontrou ali, por exemplo, presencialmente com Vladimir Putin. Agora, de acordo com uma fonte do Palácio Eliseu, o objetivo desse encontro por parte de Emmanuel Macron era construir um roteiro útil para os próximos dias. Bom, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesse domingo um cessar-fogo imediato na parte leste do país. Ele também disse que a Ucrânia apoia as negociações de paz dentro do grupo de contato trilateral, onde a Ucrânia participa junto com a Rússia e a Organização para Segurança e Cooperação na Europa. E aí, um apelo bastante forte de Zelensky veio por meio das redes sociais. Ele disse que nós defendemos a intensificação do processo de paz, apoiamos a convocação imediata do grupo de contato trilateral e a introdução imediata de um regime de silêncio. Marcela. Agora, Matias, você chegou agora há pouquinho aí em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Como eu disse, você está aí no meio do olho do furacão, né? Infelizmente, essa tensão toda, essa crise envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Como é que está a situação, o clima por aí? As pessoas realmente, de fato, nas ruas, estão com medo de uma invasão, de uma possível guerra? Estão, Marcela. Eu realmente cheguei bem há pouco aqui em Kiev, na Ucrânia. Conversei com algumas pessoas e todas elas afirmam que há sim um temor de invasão. Uma delas me disse, inclusive o taxista que me trouxe aqui para o hotel onde eu estou agora, e eu já até explico um pouco sobre esse contexto, ele me disse que não acredita que essa invasão deva acontecer, se é que ocorrerá assim nos próximos dias, mas que isso é um temor generalizado aqui. E, enfim, há sim esse temor de uma invasão, até pelas especulações que os Estados Unidos vêm fazendo, especulações já há quase 2 semanas, Marcela. Agora, houve uma dificuldade até para eu chegar aqui em Kiev, na Ucrânia, né? Eu falei que eu cheguei agora há pouco. A ideia era que eu chegasse na madrugada, já estivesse aqui durante o dia, mas o meu voo saindo de Frankfurt, né? Eu estava em Moscou, como a gente vem acompanhando aqui na CNN, toda a cobertura de Moscou na Rússia, e meu voo de Frankfurt para Kiev, que era uma escala, foi prorrogado ontem à noite, né? Alguns funcionários da linha aérea me falaram que isso aconteceu porque há um temor de voar à noite para Kiev nesse momento. Então, algumas companhias aéreas estão cancelando, inclusive cancelando voos. O de hoje foi completamente cancelado, então há uma dificuldade de chegar a Kiev e isso demonstra como as tensões entre a Rússia e a Ucrânia estão reverberando em outras áreas dentro do próprio aeroporto, por exemplo. Vocês estão vendo também provavelmente que o tripé está se mexendo um pouco aqui. Eu estou inclusive segurando o tripé enquanto converso com vocês. Nesse vai e vem do aeroporto, provavelmente um pedaço do tripé se desprendeu, então eu estou segurando e contando um pouco do meu relato para vocês da história até chegar por aqui. E para finalizar, queria trazer um outro bastidor aqui para chegar até aqui, que foi, como vocês viram, eu estava na Rússia, lá em Moscou, e lá eu recebi uma autorização específica para poder gravar na rua, né? Uma autorização em russo. E quando eu cheguei aqui na Ucrânia, isso estava dentro do meu passaporte, foi algo que os russos pediram que eu mantivesse comigo, então na hora que esse bilhete, esse visto de trabalho, digamos assim, foi visto aqui na Ucrânia, eles pediram para que eu sentasse, conversasse, explicasse o que eu estava fazendo aqui, porque eu estava portando um visto de trabalho russo, né? Então, de acordo com a funcionária da polícia lá no aeroporto com quem eu conversei, foi isso que, digamos assim, atrasou um pouco a minha chegada aqui à capital, Kiev. Isso é mais uma evidência de que há sim uma tensão, de que a tensão está reverberando em outras áreas dentro do próprio aeroporto e também nas pessoas, no comportamento das pessoas em relação a um temor sobre uma possível invasão
da Rússia na Ucrânia. Marcela, eu estou aqui falando com vocês do quarto do hotel onde eu estou hospedado, mas daqui a pouquinho, logo depois dessa entrada, pretendo bater perna, trazer um pouco de informação da rua para vocês, mais do que eu já apurei até agora, e um pouco de como que a Ucrânia está vendo isso, né? A gente estava em Moscou, né? Agora a gente vem aqui para Kiev, são as duas maiores capitais da Europa, e eu trago para vocês mais detalhes daqui a pouquinho. Matias, muito importante o seu relato, até para a gente ter ideia, né, na vida prática das pessoas, o que está acontecendo, como você bem disse, né, como esse conflito está reverberando em outras camadas aí da sociedade, né, não só no plano ali das autoridades que estão lidando com essa tensão, mas também como isso afeta as pessoas, né? Você falava do seu tripé aí que está balançando, a gente estava cobrindo você com outras imagens, mas você está do quarto do hotel, você consegue mostrar para a gente um pouquinho da rua, que a gente consegue ver ali um pouquinho atrás de você, só para a gente ter uma ideia, né? Já que você está aí em Kiev e está relatando essa situação tão real, tão de perto para a gente, é importante também a gente saber como que as pessoas estão na rua, né? Como é que está esse movimento por aí. Você consegue? Consigo, Marcela. Vou pedir licença até para retirar o tripé aqui e mostrar para vocês um pouco da vista por aqui. Como eu disse, eu ainda não tive oportunidade de bater perna aqui em Kiev, mas daqui a pouco eu vou até a Praça Maidan, né, um símbolo aqui de Kiev, onde acontecem muitas manifestações, inclusive muitas aconteceram lá em 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia. Então, o que dá para saber, dá para sentir pelas pessoas com quem eu conversei até agora, né, é que há sim um temor de uma invasão da Rússia, mas que isso não se sabe exatamente quando isso deve acontecer. Enquanto isso, a vida segue normal, né? O que a gente vê é a movimentação de carros por aqui, até porque hoje é domingo, um dia em tese mais tranquilo também, mas o que eu trago para vocês aqui de cima do quarto do hotel é um pouco do visual aqui e daqui a pouco mais relatos, só que dessa vez da Praça Maidan.